Olá! Olá, o Mandou Bem Cast está no ar. Eu quero agradecer a todos os telespectadores, internautas em todas as redes sociais que nos acompanham, que nos assistem, que interagem com a gente. O Mandou Bem é sempre assim. Nós conversamos com pessoas interessantes que mandam bem em todos os segmentos de vida. E hoje eu convidei uma pessoa espetacular. Janaína, ela tem uma história de vida incrível. Mulher, mãe, escritora, determinada, que teve um filho numa situação bem difícil. Você vai conhecer comigo essa história. Não vou dar nenhum spoiler, porque é ela que vai contar a sua história. Janaína, muito obrigado por participar do Mandou Bem. Obrigada a você, José, pela oportunidade. Tá, e vamos começar. Você não é natalense, né? Não, eu sou mineira de Belo Horizonte. E como é que você veio parar em Natal, morar aqui? Então, eu vim com a minha família há 4 anos atrás. Você já conhecia Natal? Já tinha vindo uma vez em Natal, a passeio, e nós resolvemos mudar de vez há 4 anos atrás, pelo fato de estarem acontecendo coisas complicadas na minha família. O meu filho Vinícius, ele se envolveu com drogas, na verdade com a maconha, Lá em BH. especificamente lá em BH. E isso com em torno de 14, 15 anos ele começou a fumar maconha. Eu descobri, e desde então foi uma luta para a gente conseguir cuidar dele, né, orientá-lo quanto a melhor forma de se livrar desse vício. E só que sem resultado. Ele continuava fumando, eu ficava muito preocupada, porque eu sei das consequências toda mãe, nenhuma mãe quer que o filho se envolva com esse tipo de coisas. E ele foi se transformando, ele foi mudando a personalidade dele. Ele foi deixando de ter interesse pelos estudos, ele foi se tornando mais isolado. E tudo isso foi me preocupando muito, a ponto de eu achar até que ele estava se envolvendo com outras drogas. Sim. E fiz exame. Isso só você que se preocupava? Não, o pai também se preocupava. O padrasto também se preocupava, meu marido. Nós estávamos muito juntos nisso, sabe? E nós fizemos exames toxicológicos com cabelo, aqueles que pegam vários tipos de droga, e nós constatamos que realmente era a maconha, só que já estava ficando no nível muito alto, chegando a um nível assustador de dependência. E aí nós resolvemos, a partir de uma situação em que ele teve um surto psicótico. Sim. Ele teve que ser internado, nós o internamos numa clínica psiquiátrica, e nessa clínica foi diagnosticado a esquizofrenia. Então, foi assim... Mas a esquizofrenia veio após o uso da maconha? Existe toda uma discussão a respeito desse tema. Eu já li muito como mãe, né, porque eu não sou especialista no assunto, Mas nos exames, os médicos... O que o psiquiatra fala é que a maconha ela pode ser um gatilho para o desenvolvimento de um surto psicótico, certo, para as pessoas que têm a propensão de desenvolver esse tipo de surto. Entendi. E como não existe um exame de sangue, não existe, vamos dizer, escrito na testa da pessoa que ela tem essa propensão, é muito complicado a pessoa experimentar sequer esse tipo de droga, porque ela pode desenvolver uma doença mental grave. No caso, a esquizofrenia ela é tida como uma doença mental muito grave, ela é limitante. No caso de Vinícius, ela o limitou em diversas questões, diversas formas. Ele teve que tomar medicações fortes a partir do diagnóstico. E então, infelizmente, ainda nós viemos para Natal, e nesse tempo que nós ficamos aqui, ele continuou, a minha tentativa era que ele se envolvesse menos com esse tipo de pessoas, com esse tipo de mundo, vamos dizer assim. Certo. Só que aqui ele se envolveu, continuou se envolvendo, continuou usando essa substância, e no dia 28 de novembro
voltando para casa, ele tinha o hábito de voltar de Ponta Negra até a nossa casa, nós moramos em Nova Parnamirim. Ele sofreu um assalto na madrugada e foi vítima de um assalto e foi morto, foi Ok. assassinado. E como é uma mãe descobrir que o filho é usuário de uma droga ilícita, por exemplo, ela não espera e de repente isso acontece, chega na vida dela. Qual é o sentimento, a reação? O que passa na cabeça de uma mãe? É uma sensação terrível. Eu acho que só uma outra mãe que passa pela mesma situação é que vai conseguir compreender a minha história, a minha trajetória. Porque é como se abrisse um buraco e a gente afundasse por esse buraco. Toda a nossa a educação que a gente dá, toda a orientação que a gente dá para o nosso filho, né? A gente quer que o nosso filho tenha o melhor, né? Toda mãe quer isso para o filho, que ele seja feliz. Mas a gente sabe que esse caminho não vai levá-lo à felicidade. E como ele era um menino ansioso, e aí a gente não sabe se devido somente à questão da personalidade Quando você dele. descobriu que ele era ansioso? Com quantos anos, mais ou menos? Quando ele começou a usar a maconha... Não. Eu digo assim, porque nada acontece de um dia para o outro. Um avião não cai de uma hora para outra. Sim, verdade. Um corpo não adoece de uma hora para outra. Dá sinais. Eu notei, Você Jussier, notou sinais com quantos anos? Com 10 anos, 12 em anos? torno de uns 12, 13 anos, ele começou a se mostrar mais ansioso. Nessa época, você não interagiu, não interferiu? Intervimos, levamos em E psicólogo. descobriu já que ele já era usuário? Aí, Não. durante o tratamento com os terapeutas, a ajuda que nós buscamos, eu comecei a ficar mais atenta a essas questões. E aí eu descobri na mochila dele, vasculhando mesmo as coisas no quarto, eu descobri a maconha. Deixa eu explicar uma coisa para você. Embrulhada. Lá no centro, onde eu frequento, onde a gente trabalha, nós temos uma parte que chama-se Diálogo Fraterno. Sim. Certa vez, um pai foi nos procurar para conversar com a gente. E aí, falando do filho dele, que tinha 15 anos de idade, que estava tirando notas, de repente estava tirando notas perdidas na escola, e ele não sabia o que encontrar, não sabia por quê, ele estava ficando mais tempo no quarto. E aí eu perguntei, dá para você entrar com o filho, trazer seu filho? Aí na outra quarta-feira ele levou o filho dele para conversar. Quando chegou lá, ele conversava, o filho ficava calado. Eu perguntei, e ele não consegue falar comigo? Aí o pai disse, não, era muito calado, quieto. Tal. Eu disse, o senhor pode ficar um pouco do lado ali e deixar que eu converse com ele? Aí o pai saiu, a porta fica aberta, porque a gente faz um diálogo aberto, um diálogo fraterno. É um papo entre um adulto e outro adulto, um adulto e uma pessoa, um adolescente. E eu pedi que o pai ficasse na sala, mas com a porta aberta e nos vendo conversar, mas não ouvia a nossa conversa. Aí eu perguntei para o jovem, o que lhe traz aqui? Ele disse, não sei. Eu disse, você é feliz? Ele disse, sou. Quando alguém responde, sou, não é. Porque quando eu digo assim, você é feliz? Você lembra da sua amiga que estava aí, que eu disse, ela tem um sorrisão? A gente nota que ela é feliz. Ela é expansiva. Aí eu disse, ele disse, sou. Eu disse, você não é feliz. O que é felicidade para você? Ele disse, estar com meus amigos. Onde? Num bar. Aí duas coisas. Eu comecei a conversar com ele e eu disse, olha, quem é feliz toda hora, não é só no bar. É feliz toda hora. E ele começou a chorar. Aí ele disse, eu sou usuário e eu deixo, não sei se que ele chama pituca, um pedaço, o resto do cigarro, eu deixo no cinzeiro para o meu pai ver e me levar numa clínica. Aí ele nunca conseguiu reparar. Por isso que eu lhe fiz a pergunta, você identificou? Porque, graças a Deus, você identificou. Sim. Porque a maioria, às vezes, não consegue, ou às vezes, finge não ver. É importante isso que você falou por dois motivos. Eu sou espírita desde que eu tenho 15 anos. E o Vinícius nasceu em berço espírita. O Vinícius foi evangelizado desde que ele tem 3 anos de idade até os 14 anos de idade. Foi quando começou? Não, até os 14. Então, eu imagino, eu não posso afirmar, porque Sim. quando eu encontrei essa maconha,
foi em torno de uns 12, 13 anos de idade. E eu imagino que foi ali que ele começou, Sim. né? Então, assim, realmente é muito importante a religião na vida de uma pessoa. Muito. Eu, pelo menos na minha, hoje, eu posso te dizer com certeza absoluta que se eu estou de pé, estou aqui conversando com você, é graças à minha fé. Você tinha 2 filhos, que é ele e uma menina, Eu tenho né? uma menina que chama Sara, ela tem 18 anos, e é uma menina maravilhosa. O Vinícius também sempre foi um menino maravilhoso, independente de qualquer questão. Claro. E então, assim, eu acredito muito na questão de Deus e da fé. Certo. Eu acho isso muito importante na vida da gente. E essa questão que você disse, sobre a gente se precaver, né? O Vinícius foi internado 3 vezes durante esse tempo, né? Em Belo Horizonte, 2. Na segunda vez ele foi diagnosticado e uma aqui em Natal. E as 3 vezes pela questão do abuso de substâncias ilícitas, que era a maconha. Sim, sim. Né? Aí todo mundo, muitas pessoas me perguntavam assim, mas você está internando seu filho por causa de maconha? E eu falava sim, porque a maconha, ela faz mal. As pessoas têm ainda, muitas pessoas, as pessoas têm essa concepção de que a maconha não faz mal. E isso não existe. A maconha, além dela ser uma porta aberta para a entrada de outras drogas, ela pode ser uma porta aberta, ela, igual eu disse no início da nossa entrevista, ela pode trazer, para quem tem uma propensão, uma predisposição à doença mental, ela pode disparar, fazer com que essa doença suja seja um gatilho. A gente sabe que a esquizofrenia, quando eu digo, os especialistas sabem que a esquizofrenia ela é multifatorial. Ela tem uma questão genética, mas ela tem uma questão ambiental, ela tem fatores externos, endógenos e exógenos. Né? Eu já tive a oportunidade de escrever um artigo sobre essa questão, inclusive para uma editora espírita, e fala justamente sobre essa questão da esquizofrenia e da ligação que a gente sabe que tem com esses fatores. Então, não é um fator isolado, não existe uma causa única para a esquizofrenia, ela é um conjunto de fatores. Então, pode ser desencadeado por uma questão, uma droga psicotrópica, como a maconha, sim, ela pode ser desencadeada, juntamente com outros fatores, com essa predisposição que o filho já nasce. E a gente não sabe que nasce. Sim, claro. Não, isso pode acontecer com qualquer de uma hora para outra, né? Então, isso. Mas vamos lá. E aí seu filho foi no assalto, como é que foi? Ele vinha com alguém? Ele vinha com um rapaz menor de idade, ele já era maior, né? O Vinícius faleceu com 22 anos. E ele o menino correu na frente e veio uma turma de 4 pessoas, eram 2 menores de idade e 2 maiores de idade, e um deles atirou no meu filho, que veio a falecer com um tiro direto no coração. Foi um assalto, eles levaram o celular e a polícia continua a investigação porque ainda não acharam os outros 2 maiores de idade. Como mãe agora, como você enxerga o mundo pós-assassinato do seu filho? Hoje, Janaína, mãe, mulher, com um filho que voltou para a pátria espiritual. Por incrível que pareça, Jussi, eu enxergo o mundo com mais compaixão. Porque eu acho que falta compaixão nas pessoas. Falta a gente se colocar no lugar do outro. Quando o meu filho descobri que ele se envolvia com a maconha e era esquizofrênico, eu comecei a pensar em como que essas mães, principalmente as que não têm recurso financeiro, lidam com essas questões. Como deve ser difícil. E vivenciando tudo que eu vivenciei com meu filho, eu descobri que essas mães são guerreiras. Essas mães trazem de dentro delas um Deus poderoso, uma força que faz elas continuarem ali junto com esses filhos. São mães que eu tenho que tirar o chapéu, porque eu, como mãe, que perdi o meu filho, e isso eu posso dizer o seguinte,
Se você é uma mãe que perdeu um filho nessas circunstâncias ou que está passando por uma situação parecida, não perca a esperança. A esperança, a gente não deve perdê-la nunca, porque Deus não desampara ninguém, nenhum de seus filhos é desamparado. E uma forma que eu encontrei de poder falar no meu luto, de poder desabafar no meu luto, foi escrevendo. Que cada um procure, através de seja falando com alguém, seja escrevendo, seja buscando ajuda de alguma forma num centro espírita, numa casa religiosa, seja ela de que tipo for, que ela consiga encontrar o apoio que ela precisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Nesse momento. Seu filho foi assassinado. Sim. Tudo bem, vamos lá. Você, como espírita hoje, você perdoa os assassinos do seu filho? Perdoa. Consegue perdoar? O que você diria para a mãe desses meninos hoje? Olhando naquela câmera ali. Olhando e falando no coração de cada mãe. Que ela é uma mãe como eu. Que culpa ela tem? Ela deu educação para esse filho, imagino. E que a dor dela não é diferente da minha dor. Ela é a dor de uma mãe de um algoz, que nesse momento está sendo algoz. Mas que vai ter oportunidade também de se redimir. Vai ter oportunidade, eu acredito nisso, que ninguém é um caso perdido. Vai ter oportunidade de se melhorar, de agir para o seu próprio melhoramento, porque nós estamos aqui para evoluir. Nós não estamos aqui para ficarmos estagnados. Então, que cada um de nós descubra dentro de si a força que existe dentro de si para continuar, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as dores, que estão muitas. Eu sei que cada uma está passando uma dor nesse momento. Cada um de nós, você, eu, cada um de nós tem as suas dores, tem as suas dificuldades íntimas. E cada um de nós vai encontrar dentro de si, junto com essa força divina, com essa centelha divina que existe dentro de cada um, a força que precisa para continuar. É porque o mundo, nós temos, todos nós, vocês que estão assistindo o nosso Mandou Bem podcast, todos nós temos o nosso lado sombra e o nosso lado do luz. E é preciso a gente aprender a conviver com os dois, para que você possa ter o equilíbrio. O sucesso, ou o caminho da paz, da felicidade está no meio, no caminho do meio. Isso mesmo. É preciso que você... É difícil para quem está nos assistindo, quem está do outro lado da tela, no smartphone, no tablet, no computador, na sua própria Smart TV, entender do perdão. Perdoar não é esquecer. Ninguém esquece o algoz, o assassino de um filho, ou de quem quer que seja. Mas perdoar é não sentir ódio de quem fez isso. Ninguém esquece, porque você, quando toma uma vacina, por exemplo, aquela que a gente tomava quando era jovem, fica no braço a marca o tempo todo. Dá a marca, mas você não sente mais a dor daquela vacina que você tomou. Então, é a mesma coisa. Quando eu lhe perguntei, você sente isso? Porque eu já atendi, já conversei com outras mães, e que elas também diziam assim, chegou para mim e disse, eu perdoei o algoz do meu filho e me compadeci da mãe dele, porque ela estava sofrendo tanto quanto eu. É fundamental que o ser humano possa entender isso, porque o ódio não deve ficar na gente. E a justiça dos homens, ela deve ser feita. Ela precisa ser feita. Mas a justiça de Deus, ela é soberana. Ela também vai ser feita. Né? E a justiça de Deus, só Ele sabe. E Ele sabe de todas as coisas. E aí, como é hoje conviver sem seu filho em casa? Já faz um ano que ele desencarnou, morreu, né? E aí você hoje, como é que são as coisas dele? Como é que está o quarto dele? Ainda está arrumado? Está... Sim, o quarto dele nós já desfizemos das roupas, né? Já doamos, claro, né? Já tiramos digamos, as coisas mais íntimas dele, mas assim, os caderninhos dele continuam lá. Eu continuo com uma poesia no quadro em que eu fiz para ele, com a foto nossa.
eu entro no quarto para falar com ele, para conversar com ele. Até porque como você, como espírita, o desapego das coisas materiais é fundamental para o espírito que foi, né? Sim, Não sim, pode mais ter aquele apego ao que ficou, porque claro. isso faz com que exista uma energia ali e às vezes o espírito continua naquele momento. Sim, a É gente tem que preciso dar um haja uma- tempo para o espírito, mas a gente sabe que esse tempo ele é relativo de espírito para espírito, vai depender de cada evolução, de cada grau evolutivo. Sim. Mas eu tenho o quarto dele ali como um santuário, um lugar em que eu entro para poder fazer as minhas orações, Meditar. para eu meditar, para eu estar com ele. E a irmã, como é que ela conviveu com tudo isso? Porque ela tinha 16 anos quando aconteceu, 17 anos, né? Isso. Como foi que ela conviveu com essa droga, com a doença e com o assassinato do filho? Do irmão, aliás. A irmã acompanhou essa situação bem de perto, né? Nós nunca Como era a reação dela? A minha filha, ela tem uma personalidade muito característica. Inclusive, ela acabou de passar para faculdade de medicina, vai começar a fazer esse curso, que é um curso que eu acredito que é tão bonito, né? É tão, assim, grandioso. Quem é médico, é uma profissão, assim, que você salva vidas, você pode salvar uma vida. Então, eu acredito que é muito importante para mim saber que a minha filha está caminhando nessa direção. E ela é muito introspectiva, mas, ao mesmo tempo, ela tem um foco e uma clareza, uma percepção muito grande. E desde quando ele começou a se envolver com isso, a gente nunca escondeu nada dela. E ela sempre ali conosco, batalhando para ajudar o irmão. Porque ela gosta de cuidar. Qual foi o papel dela nesse momento? O papel dela foi de ajudá-lo nesse aspecto. Eles eram muito unidos. Então, ela aconselhava, a gente fazia o culto do evangelho no lar. Então, toda semana era um momento... Ela também é espírita? Ela também é espírita, ela acredita na vida após a morte. E ela, junto conosco, Vinícius também era muito espiritualizado. Ele tinha muita noção da vida após a morte. A gente estava fazendo um estudo de um livro, inclusive um livro que é bem denso, que é Memórias de um Suicida no Lar. Mas eu achei oportuno, porque um dos meus medos era que ele se atentasse contra a própria vida, principalmente por causa da questão da doença dele, que é uma doença que a pessoa sofre muito. Então, eu tinha esse receio, então a gente estava fazendo estudo desse livro, ela junto com ele, sempre ali participando. Vinícius, às vezes, não estava afim, às vezes era difícil levá-lo, mas ela ajudava nesse convencimento, nesse apoio que ele precisava. Certo. E depois de tudo isso, você resolveu escrever um livro que é a história de tudo isso. Que é a história da minha vida, a história da vida dele, que chama Rimas de uma Vida. Rimas de uma Vida. Qual foi a poesia que você escreveu para ele? Você sabe decorada? Não sei decorada. Você poderia não sei decorada, porque foi uma poesia que eu escrevi antes dele falecer. E Sim. É como se nessa poesia falasse, como se ela estivesse me preparando para o que Um momento marcante do livro que você poderia passar para o nosso telespectador, para o nosso internauta que está nos assistindo. Um momento que você diz assim, no livro, que é esse livro aqui, né, que você lançou. Isso. Que é Rimas de uma Vida, Janaína Magalhães, que parece até o Pequeno Príncipe, né, mais ou menos, lembra? A ilustração é de Dinho Amorim. Certo. E... Pode falar. Bom, um momento marcante. Um momento bacana, um momento que você escolheria dizer assim, eu vou tirar um momento pensado desse livro aqui, um momento desse livro, qual seria? O momento desse livro que eu tiraria é o momento da infância de Vinícius. Porque Vinícius era uma criança como todas as outras, Jussier, uma criança que brincava, uma criança inteligente, uma criança que quebrou a vitrola da minha mãe, e a minha mãe ficou muito, muito triste, a gente ficou... Foi um momento em que ele ficou se olhando, bem preocupado com a consequência, né? E era uma criança que trouxe muita alegria para a nossa vida. Então,
quando ele se tornou um adolescente, digamos, entre aspas, mas um adolescente com problemas, ele se deixou, é como se ele deixasse de ser aquele Vinícius que eu conhecia para se tornar um outro Vinícius, né? Não deixou de ser amado em momento nenhum, mas ele se tornou um Vinícius que, como a gente sabe na doutrina, que durante a adolescência o espírito é como se ele já tivesse totalmente reencarnado. E aí ele já traz, né, as virtudes e as dificuldades, né, junto de outras vidas, e elas ficam mais acentuadas nessa época. Por isso que eu digo para todas as mães, tenham paciência com seus filhos, principalmente na época da adolescência. Janaína, quem quiser comprar o livro, pode entrar em contato. Você tem Instagram, tem telefone? Eu tenho Instagram. Qual é o seu Instagram? É Jana MR Lage, @, Jana MR Lage. O livro está na Nobel Livraria, que fica no Praia Shopping, aqui de Natal. E podem entrar em contato comigo no meu telefone, DDD 31 995766327. E caso alguém tenha interesse no livro, eu encaminho pelos correios, sem problema nenhum. Se uma mãe quiser conversar com você para um bate-papo, uma escola, para falar sobre qualquer assunto sobre esquizofrenia ou sobre drogas, você está à disposição também? Claro, à disposição. Esse telefone é o mesmo para entrar em contato com você. Até para você contar um pouco dessa história e alertar algumas mães. Instituições que trabalham também, né, com outras instituições que trabalham com outras crianças especiais também. Sim, existe o IPAM em Goiânia, para quem está em Goiânia, em Goiás, o IPAM, Instituto de Pesquisa Arthur Miranda, que é quem fez a edição do livro, e que é a pessoa que é responsável, é Clara Down, que é mãe de também, que passou por um processo muito parecido com o meu. Bacana. Janaína, parabéns pela força. Obrigada, José. Muito obrigado por participar do Mandou Bem Podcast. Eu só queria encerrar com você nessa câmara aqui, você falando para as mães do mundo todo o que passa nesse coração de mãe. É o que eu falei antes. Eu acredito muito que nada nessa vida é por acaso. Tudo tem um porquê. Mesmo que a gente não saiba naquele momento por que aquilo está acontecendo comigo, existe um poder maior, soberano, que é Deus. E Ele tudo sabe. Ele rege tudo. Então, que a gente nunca desista. Mães, nunca desistam. Existe um propósito em tudo, muito maior do que a gente imagina. É isso. Agradecer os nossos patrocinadores, que é NutriCare, a sua loja saudável de conveniência, maravilhosa, de suplementos saudáveis. A Milênio Móveis e Objetos, Fulor Jardinagem e Paisagismo, lá em Ponta Negra. Vira-Lata Sanduicheria, lá na Roberto Freire. The King Prêmio, loja do seu celular, lá em Ponta Negra também. A Vigo, que é calçados e acessórios masculinos no Natal Shopping e no Midway Mall. Santa Fé, Medicina do Trabalho e Estoque Estofados, lá em São Gonçalo do Amarante. Sem vocês, o programa não existiria. Então, quero agradecer demais de coração a você pela abrir seu coração aqui para todos. É um exemplo de vida, de superação. E dizer para você, internauta, se você quer sugerir uma pauta, escreve, compartilha, se inscreve no nosso canal, dá um like, faz qualquer comentário. Fazendo isso, o YouTube, claro que vai gostar e vai colocar, enviar para mais pessoas. Eu preciso do seu like, eu preciso da sua inscrição. Ativa o sininho. Toda quinta-feira, 19h30, tem uma nova história para você rir, se alimentar, aprender e se emocionar. Tchau, galera. Um cheiro no coração. Até quinta-feira próxima, se Deus quiser.